Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nessa aula a gente vai estudar um tipo bem específico de integral trigonométrica. Vão ser integrais de funções de produtos entre seno e cosseno, que também pode considerar a potência deles. Eu vou passar algumas ideias aqui que podem ajudar nesses casos, mas também vai estar longe de resolver em 100% das situações. Vamos começar falando de uma substituição de variáveis que pode ser bem interessante quando a gente está falando de integral que envolve produto de seno e cosseno, possivelmente com potência aqui também envolvida. A gente vai falar de substituir o seno por um u, ou então o cosseno por um valor u. Vamos começar entendendo com essa integral aqui, seno quadrado e o cosseno. Vamos ver o que acontece quando a gente substitui aqui, coloca a variável u como sendo o seno de x. Nesse caso, a gente faz o du, vai ser a derivada do u, que vai ser cosseno de x, dx. Então vamos lá, como que vai ficar a integral do seno quadrado de x cosseno de x? Após a mudança de variável, vamos juntar esse cosseno de x dx, vai ser o du, e esse seno quadrado de x vai ser o u ao quadrado. Então ficou bem mais simples, o quadrado du, essa integral a gente sabe calcular, vai ser u quadrado sobre 3 mais constante. E daí vamos voltar para a variável x original. Então, seno ao cubo de x dividido por 3 mais constante. Então, com essa substituição de variável, até que ficou tranquilo resolver essa integral, né? Por que foi legal fazer essa substituição de variáveis? Aqui a gente tem um seno quadrado e tem um fator cosseno. A derivada do seno é cosseno. Então, quando a gente calculou o du, naturalmente a gente precisou gastar esse cosseno que estava aqui. Esse fator aqui ficou simples, porque a gente fez o seu seno, então isso aqui ficou simplesmente o quadrado, e daí esse fator a gente juntou com o dx. E se por acaso a gente tivesse feito u igual a cosseno de x, o que aconteceria? Esse cosseno de x seria o u, e daí a gente precisaria de um fator seno por causa do du. Mas aqui tem dois fatores senos, né? É o seno ao quadrado. Então o ruim é que ainda sobraria um fator seno sem gastar aqui juntando com o dx. Então só para ficar claro, a gente quis gastar esse cosseno de x junto com o dx, e daí por isso que a gente escolheu a substituição de u igual a seno de x, e não essa daqui. Você pode testar fazer essa, você vai ver que vai ficar mais complicado, porque vai aparecer seno de x cosseno x, e um seno de x dx que vai se juntar aqui para formar o du. Vamos aqui para a segunda integral e vamos ver o que acontece. Aqui a gente tem seno de x cosseno quadrado de x. Vamos pensar, uma dessas substituições de variáveis, já que a derivada do seno usa o fator cosseno, a derivada do cosseno usa o fator seno, é interessante quando tem produto de seno e cosseno utilizar uma dessas substituições. Qual das duas vai ser interessante? Se eu fizer o u igual a seno, aqui na hora de eu fazer o du, vai precisar de um fator cosseno, só que aqui tem dois fatores cossenos. Então, nessa situação aqui, vai ser mais interessante usar essa substituição, porque daí aqui eu vou ter o u quadrado, e daí o du vai utilizar esse fator seno. Vamos mostrar aqui como vai funcionar. Então, vai ser u igual a cosseno de x, e daí o du é a derivada do cosseno, que é menos seno dx. Daí vamos colocar a integral que a gente quer, seno de x, cosseno quadrado de x dx. A gente vai precisar do menos seno de x dx, mas se eu coloquei o menos ali, vamos colocar o menos fora também. Esse aqui vai ser o du, e daí o cosseno ao quadrado, como eu já fiz o seu cosseno, vai ficar simples, vai ficar o u quadrado. Então, isso aqui vai ficar menos a integral do u quadrado du, ficou a integral parecida com a de cima, vai ficar menos primitiva do quadrado, u ao cubo sobre 3, mais constante. Daí vamos substituir de volta o u, então vai ficar cosseno ao cubo de x sobre 3, mais constante. Então, acho que com esses dois exemplos, a gente já viu que essas substituições podem ser interessantes nesses produtos de seno e cosseno. E nessa outra situação daqui, ó, integral do seno ao cubo, não tem produto de seno e cosseno, o cosseno não está aparecendo. E se eu fizer a substituição de u por seno, aqui a gente tem um u ao cubo, mas o du vai precisar de um fator cosseno. E daí uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que o seno e o cosseno estão ligados. A gente tem que o seno quadrado mais cosseno ao quadrado tem que ser igual a 1. Então, se a gente tem um elevado ao quadrado, a gente descobre o outro. Se a gente tem o outro, a gente descobre o 1. Então, ao olhar aqui essa potência 3, eu posso pensar que tem um fator seno de x e tem um fator seno ao quadrado. E fator seno ao quadrado, eu posso pensar ele tanto como sendo realmente o seno quadrado, quanto substituir ele em função do cosseno quadrado.
Então tenha isso em mente, pode ajudar bastante. Qualquer potência par do seno e cosseno é um coringa. A gente pode, utilizando isso aqui, trocar o seno por cosseno ou cosseno por seno. Então beleza, vamos olhar aqui, vamos voltar. É um seno quadrado de x vezes seno de x. Como utilizar uma substituição dessa? A gente vai precisar de um seno de x ou cosseno de x junto com esse dx. Daí vai restar aqui um seno quadrado, que por causa disso aqui é um coringa. E daí para juntar então o seno de x separado do seno quadrado, a gente vai precisar utilizar como substituição o u igual a cosseno de x. Que daí sim, o du vai utilizar o seno de x dx. Vamos atrás de resolver isso aqui, daí vai ficar mais concreto o que eu estou falando. Então esse seno ao cubo, vamos escrever assim, ó, seno quadrado de x, seno de x dx. Vamos entender esse seno quadrado como sendo um coringa, se a gente precisar a gente muda pelo cosseno facilmente. Então daí o que a gente quer é simplificar essa parte aqui por um du. Então vamos fazer um parênteses aqui, fazer a substituição de variáveis. Para que o du pegue esse seno de x, então vamos fazer o u ser o cosseno de x. Que daí o du realmente vai ser menos seno de x dx. Então só vamos colocar um menos aqui na frente e um menos aqui também. Então vamos continuar aqui para a direita, a integral vai ser o menos, o seno quadrado a gente já troca por 1 menos cosseno quadrado, o cosseno ao quadrado vai ser o u ao quadrado. Então vamos fazer aqui 1 menos u quadrado, e daí o menos seno de x dx, simplesmente o du. Conseguimos fazer a substituição de variáveis, e essa integral ficou bem mais simples. A primitiva do 1 vai ser o u, daí vai ficar menos com menos mais, primitiva do quadrado vai ser u ao cubo sobre 3. Daí somando constante, e agora voltando para a variável x. U igual a cosseno de x, então vai ficar menos cosseno de x mais cosseno ao cubo de x sobre 3 mais constante. Então só para ficar bem claro, quando que é interessante fazer essa substituição de u por seno ou u por cosseno? Integrais envolvendo senos e cossenos, produtos, e daí pode ter potência também. Pode ser um seno de x elevado a n, e daí esse cosseno de x, ao fazer o u igual a seno de x, esse cosseno de x junta com o dx para dar o du. E também pode ser meio contrário, né? Pode ser que o seno fique separado, e daí a gente tenha um cosseno elevado à enésima potência. Nesse caso aqui, é interessante fazer o u igual a cosseno de x. E daí uma coisa que é bom ter em mente é que sempre graus pares de seno e cosseno são coringas. A gente pode sempre trocar um pelo outro a partir dessa equação. Foi o que a gente fez aqui. Esse seno ao cubo acabou caindo nesse caso daqui. Pegamos um fator seno separado, sobrou um grau par, e daí a gente trocou o seno quadrado pelo cosseno quadrado. Com isso a gente consegue calcular alguns tipos de integrais, mas ainda vai ter situações que somente com essa técnica vai ser difícil. Por exemplo, como calcular o seno quadrado de x dx. Se a gente substituir o seno de x por u, isso aqui vai ficar um u, mas não vai ter o fator cosseno para o du. Se a gente fizer o u ser o cosseno de x, isso aqui é 1 menos cosseno quadrado. Vai faltar o fator seno para o du. Então essas substituições aqui não vai funcionar nem para esse caso, que é razoavelmente simples. Tem somente o seno e está elevado só ao quadrado. Então a gente vai precisar de uma outra técnica. Então o que pode nos ajudar para calcular essa integral aqui, do seno quadrado de x? Vamos utilizar cosseno do arco duplo. O que é o cosseno do arco duplo? Se for lembrar lá das aulas de trigonometria, a gente tem que o cosseno de 2θ vai ser cosseno quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. Juntando com a relação fundamental, ou seja, seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1, a gente pode tanto trocar o cosseno por seno, ou então o seno por cosseno. Trocando o seno por cosseno, isso aqui vai ficar 2 cosseno quadrado de θ menos 1. Eu estou trocando aqui o seno quadrado por 1 menos cosseno quadrado. Uma outra possibilidade é trocar o cosseno por seno. Daí esse cosseno quadrado é 1 menos seno quadrado, então vai ficar 1 menos 2 seno quadrado de θ. O que é legal com essas duas igualdades com cosseno de 2θ? Aqui tem somente o cosseno quadrado, aqui tem somente o seno quadrado. Isso significa que a gente consegue isolar o cosseno quadrado como função do cosseno de 2θ, só passar esse menos 1 para o outro lado e dividir por 2. Eu também consigo isolar o seno quadrado como função do cosseno de 2θ, que é o que está aqui. O seno quadrado é 1 menos cosseno de 2θ dividido por 2. Cosseno quadrado vai ser cosseno de 2θ mais 1 dividido por 2. E por que isso é legal?
Porque apesar de ter um 2θ, pelo menos o cosseno aqui não está elevado ao quadrado. Então a gente tinha uma potência, a gente transformou aqui numa soma ou subtração de algo muito mais simples. Quer ver? Ó, vamos atrás de resolver então esse seno ao quadrado de dx. Vai ficar assim, integral seno quadrado de x. Vamos trocar o seno quadrado pela fórmula que temos aqui. Então vai ficar a integral de 1 menos cosseno de 2x dividido por 2. E daí isso a gente já consegue calcular a primitiva. A gente pode deixar o sobre 2 já para fora. Daí a gente tem integral do 1, integral de uma constante, vai ser o próprio x. E daí menos primitiva do cosseno de 2x. Se fosse cosseno de x, a primitiva do cosseno seria o seno. Como tem esse 2x, pode fazer uma pequena substituição de variáveis, u igual a 2x. Mas eu acho que é bom guardar e dá para ver também que basta pegar aqui o seno de 2x e dividir pelo 2. Porque ao derivar isso, vai dar o cosseno de 2x e esse 2 cai multiplicando aqui para cancelar com esse e sobrar somente o cosseno de 2x. E daí só vamos somar aqui a constante e fazer a distributiva. Então vai ficar x sobre 2 menos seno de 2x sobre 4. E como que a gente pode ir atrás de calcular a integral do cosseno à quarta de x? Cosseno à quarta é cosseno ao quadrado elevado ao quadrado. Então a gente pode quebrar esse cosseno ao quadrado em um arco que não está elevado ao quadrado, o arco que é o 2x. Então vamos fazer isso. A gente vai ficar então com a integral do cosseno à quarta de x dx. Isso aqui é cosseno ao quadrado elevado ao quadrado. Então vamos trocar o cosseno ao quadrado por cosseno do arco duplo mais 1 sobre 2. E daí isso tudo está elevado ao quadrado, porque esse aqui é o cosseno ao quadrado de x. Então vamos elevar ao quadrado para ficar com cosseno à quarta. Vamos agora só desenvolver aqui as contas. Tem esse sobre 2 que está elevado ao quadrado. Então eu já vou deixar aqui 1 sobre 4 para fora da integral. E daí cosseno de 2x mais 1 elevado ao quadrado vai dar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Primitiva desse e desse aqui já não vai ser problema, porque aqui tem um cosseno simples elevado a 1. Mas o problema é esse cosseno ao quadrado ainda. Mas, novamente, a gente pode utilizar aqui o arco duplo para diminuir esse grau pela metade. Como se esse 2x é o θ que tem aqui em cima. Então, o cosseno quadrado de 2x vai ser igual ao cosseno de 4x mais 1 sobre 2. Note que eu não estou fazendo substituição de variáveis aqui, tá? A gente está utilizando somente o x. O θ que tem escrito aqui é somente para deixar exposto as fórmulas trigonométricas importantes. Então vamos prosseguir aqui. Tem esse 1/4, daí o cosseno quadrado do 2x. Vamos fazer a substituição que eu acabei de falar. Fica cosseno do arco duplo, 2 vezes 2x, 4x, mais 1 sobre 2, mais o 2 cosseno de 2x, que já tinha, e o 1 que já tinha também. Agora sim a gente fica feliz porque tem 3 parcelas aqui cujas primitivas não são difíceis de encontrar. Vou só fazer mais uma passagem, tá? Colocar tudo sobre 2, daí eu passo esse 2 para fora. Então daí vai ficar 1 sobre 8, integral do cosseno de 4x, mais 4 cosseno de 2x, que veio dessa parcela aqui, né? Quando a gente coloca sobre 2 virou 4. E daí esse 1 sobre 2 fica 2, mas tem esse mais 1 aqui. Então vamos colocar ainda 1 mais 3 dx. Agora vamos atrás das primitivas. 1/8 está fora. Primitiva do cosseno de 4x. Primitiva do cosseno é o seno. E daí a gente divide pelo que está multiplicando o x. Mais 4, primitiva do cosseno de 2x. Seno de 2x sobre 2. Mais primitiva do 3, que é o 3x. E daí a gente toma uma constante. Dá para simplificar esse 4 com esse 2. Essa é a resposta final. Se quiser, dá para fazer a distributiva de 1/8. Vai ficar seno de 4x sobre 32, mais esse 2 dá para simplificar com esse 8, então vai ficar seno de 2x sobre 4, mais 3x sobre 8, mais a constante. Então, só para ficar claro, quando que é interessante utilizar esse arco duplo? Essas duas substituições aqui. Pode ser interessante quando a gente tem uma integral de um seno elevado a n, ou então de um cosseno elevado a n, quando esse n for par. Porque daí a gente diminui esse expoente. Aqui, por exemplo, a gente tinha o seno ao quadrado, a gente diminuiu o expoente do seno ao quadrado e transformou num cosseno de 2x. Tinha outras coisas também, né? Mas são coisas simples, então é legal fazer esse quadrado transformar em algo que está elevado a 1. Aqui a gente tinha um elevado à quarta, a gente transformou em algo que ficou elevado ao quadrado.
e daí depois com esse elevado ao quadrado, a gente transformou em algo que estava elevado a 1. Então pode ser interessante utilizar esse arco duplo aí. Mas no final das contas ele ajuda em produtos seno vezes seno, que forma o seno quadrado, ou cosseno vezes cosseno, que forma o cosseno quadrado. Mas como calcular se por acaso o arco for diferente? Por exemplo, seno de x vezes seno de 3x. A gente vai precisar de uma outra técnica. Para calcular essa integral daqui, seno de x, seno de 3x, vamos utilizar o que seria seno e cosseno da soma e da diferença. Relembrando algumas fórmulas trigonométricas, a gente tem que seno de a mais b é igual a seno a cosseno b mais seno b cosseno a. Se fosse a menos b, viria um menos aqui também. E como que ficaria o cosseno de a mais b? Isso é cosseno a cosseno b menos seno a seno b. E se por acaso fosse a menos b, daí troca esse sinal aqui do meio também. O legal dessas fórmulas aqui é que elas nos permitem trocar produtos por somas. Por exemplo, como trocar o produto de seno a vezes seno b por uma soma? É assim como está escrito aqui. O seno a seno b está aqui. Ele aparece tanto no cosseno da soma de a mais b, quanto no cosseno da subtração, a menos b. Se eu usar as duas fórmulas, a da soma e a da diferença, a gente consegue isolar o seno de a seno b como função do cosseno de a mais b e do cosseno de a menos b. O resultado vai ser esse daqui. Vamos só ver que dá certo mesmo. Ó. Cosseno de a menos b. Quanto que seria o cosseno de a menos b? Utilizaria o menos aqui. Então, apareceria esse mais esse. E daí vai ter o menos cosseno de a mais b. Ao fazer o cosseno de a mais b, o sinal aqui ficaria menos, mas tem esse menos na frente. Então, menos cosseno de a mais b, aqui vai aparecer novamente o mais seno a seno b. Então, vai ficar 2 vezes o seno a seno b. Essa parcela aqui acaba cancelando com esse, e daí está dividido por 2, então vai restar realmente somente o que a gente quer, seno a seno b. Isso acontece para todos os outros produtos, tá? Se você quiser, utiliza essas fórmulas aqui, substitui e você vai ver que vai sempre funcionar. E como utilizar isso aqui para, por exemplo, calcular a integral de seno x seno 3x? Seno x seno 3x é um produto de senos, então vai ser interessante utilizar isso aqui. É como se o azinho fosse o x e o bzinho fosse o 3x. Então a gente pode pegar esse produto e quebrar ele numa subtração. Como que vai ficar? Vamos fazer aqui, ó. Seno x seno 3x, só substituindo o seno x seno 3x pela fórmula, então ainda não estamos calculando integral, só estamos simplificando aqui. Esse 1 sobre 2 vamos jogar para fora da integral. Daí vamos ter o cosseno de a menos b. O a é como se fosse o x, o b é como se fosse o 3x. Como aqui tem um fator, tá? Se você quisesse, poderia escolher ao contrário, né? Você pode entender como se fosse seno de 3x vezes seno de x, dá na mesma. Mas não vamos fazer essa mudança, vamos deixar do jeito que está aparecendo mesmo. Então vai ser, ó, cosseno de a menos b, então vai ficar menos 2x. Menos, assim como está aqui na fórmula, cosseno de a mais b. Cosseno de a mais b vai ser x mais 3x, que vai dar 4x. E daí, só para simplificar, cosseno de menos 2x é exatamente igual ao cosseno de 2x. Cosseno é uma função par, tá? Ou seja, se a gente tem o cosseno de menos um ângulo, isso é exatamente o cosseno do próprio ângulo. O seno, por outro lado, se tivesse o seno de menos o ângulo, o seno é uma função ímpar, isso daria menos o seno do ângulo. Então vamos aproveitar isso para ignorar esse sinal de menos. O cosseno de menos o ângulo é o cosseno do próprio ângulo, então esse menos a gente nem precisa considerar. Então agora vamos atrás das primitivas. A gente sabe a primitiva do cosseno de 2x e de cosseno de 4x. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Primitiva do cosseno de 2x vai ser seno de 2x sobre 2, menos, agora a primitiva do 4x, que é seno de 4x sobre 4. Daí vamos somar constante. A resposta já está boa assim, mas vamos fazer a distributiva do meio. Seno de 2x sobre 4, menos seno de 4x sobre 8, mais constante. Vamos calcular mais uma integral. Seno de 2x cosseno de 4x. Como que fica? Vamos escrever aqui. Integral seno de 2x cosseno 4x. Daí vamos ver que tem um produto de seno por cosseno de arcos diferentes. Então vamos lembrar dessas fórmulas e vamos escolher onde tem seno vezes cosseno com arcos diferentes. Tem aqui, ó. Então vamos usar essa substituição. O seno é de um arco A, então estamos chamando o 2x de A, o cosseno de um arco B. Então o B vai ser o 4x. Então vamos utilizar a fórmula. O meio já vamos jogar para fora da integral, e daí agora a gente substitui por isso daqui.
vai ficar seno de A mais B, então 2x mais 4x vai dar 6x, mais o seno de A menos B. 2x menos 4x vai dar menos 2x. Lembrando que o seno é uma função ímpar, então esse seno de menos 2x é o menos seno de 2x. Então já vou substituir aqui. Menos seno de 2x no lugar desse seno de menos 2x. Então agora vamos só ir atrás das primitivas. 1 sobre 2, primitiva do seno de 6x vai ser menos cosseno de 6x sobre 6. Primitiva do seno de 2x. Já tem um menos na frente, então a primitiva do seno de 2x vai ser menos cosseno de 2x sobre 2. Menos com menos dá mais, então vai ficar cosseno de 2x sobre 2. Daí a gente coloca a constante e, se quiser, faz a distributiva. Vai ficar menos cosseno de 6x sobre 12, mais cosseno de 2x sobre 4, mais constante. E daí, só para ficar claro, quando é interessante utilizar seno e cosseno da soma e da diferença, ou seja, essas fórmulas daqui, quando a gente tem produtos de arcos diferentes, ou seno vezes seno, ou cosseno vezes cosseno, ou seno vezes cosseno. A gente transforma esses produtos em somas, e daí é legal porque integrais da soma é a soma das integrais. Então acabam ficando integrais que a gente consegue calcular. Então o que a gente acabou vendo nessa aula? A gente viu algumas ideias, não vai resolver sempre, mas pode ajudar em algumas situações. São ideias para calcular integrais desse tipo aqui. Tem produtos, seno, cosseno, pode ter potência, elevado a n, elevado a m, e a gente viu até situações aqui também que os arcos podiam ser diferentes. Que ideias que a gente viu? A gente viu que pode ser interessante a substituição de variáveis. A substituição de u igual a um seno x, ou então de u igual a cosseno x. Uma coisa que pode ser útil também é lembrar que o seno quadrado mais o cosseno quadrado é igual a 1. Ou seja, sempre que tiver aqui um elevado ao quadrado, um elevado a alguma coisa par, eu posso lembrar que eu posso substituir o seno por cosseno, ou então o cosseno pelo seno. Uma outra coisa interessante pode ser utilizar o cosseno do arco duplo. Ou seja, substituir o seno quadrado de x por 1 menos cosseno de 2x sobre 2, ou então o cosseno quadrado de x por cosseno de 2x mais 1 sobre 2. Quando que isso pode ser interessante? Quando a gente tem esses expoentes aqui e eles são pares. E daí, ao fazer isso, a gente acaba dividindo por 2 o expoente, então fica um expoente menor. E daí, outra coisa que a gente viu foi sobre seno e cosseno da soma e da diferença. Isso nos permitia trocar multiplicações de seno por cosseno em soma ou subtração. E soma e subtração acaba sendo bem mais fácil do que multiplicação. A gente pode, por exemplo, quebrar a integral da soma ou da diferença pelas somas ou diferenças das integrais. Várias vezes a saída não vai ser única, vai dar para utilizar um caminho, mas também poderia resolver utilizando um outro caminho. Em algumas situações, vai precisar utilizar mais de uma técnica junta também. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.